Eu acho que nós estamos entrando no momento mais delicado da política externa do governo Lula. Quer dizer, você tem não só a relação bilateral com os Estados Unidos, você tem a COP30, você tem o BRICS agora em junho, você tem a questão do Panamá, a questão da Venezuela, você tem a questão da imigração, que pode afetar os brasileiros, você tem a questão das tarifas, que também pode, de alguma maneira, afetar os interesses do Brasil. E você tem também uma frase que ele pronunciou ontem, e uma decisão que ele tomou ontem também, que é a liberdade de expressão. Quer dizer, isso aí, eu acho que esse conjunto de coisas vão fazer com que, em algum momento no futuro, e eu concordo, não é através do Lula, não é através do Trump, mas é através do secretário de Estado, Marco Rubio, que essas medidas virão. Vocês devem ter acompanhado que já houve duas manifestações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Câmara dos Aquela que a imprensa não cobriu, aquela que foi obtida graças ao nosso trabalho. É isso mesmo? Peraí, vocês estão ouvindo um cara dentro do UOL, que é o Rubens Barbosa, que é ex-embaixador do Brasil em Washington, dando um banho de realidade nos caras. Ele está falando assim, olha, a situação do Brasil é péssima. Vocês devem observar que já houve duas manifestações, aquelas que eu colei aqui para vocês, e que teve gente que falou assim, isso não é nada. Não acredito mais em nada, não deu em nada. E aí, o que aconteceu disso? É a dificuldade de entender como é que as coisas acontecem. Que não existe plantação, não existe colheita sem plantação. Então você vai plantando, você vai regando, aí daqui a pouco você colhe os frutos. Isso aqui foi a plantação. Quem está dizendo? É o Paulo Figueiredo? Não. É o embaixador Rubens Barbosa dentro do UOL. Será que agora alguém vai começar a me ouvir? Será que a imprensa vai continuar ignorando os acontecimentos aqui, fingindo se escondendo embaixo da cama, fingindo que não viram? Vejam. Em relação a questões aqui no Brasil. Foi mandada uma carta de alguns deputados da Comissão de Relações Exteriores para o Comitê de Direitos Humanos da OEA, pedindo que fosse aberta uma investigação sobre o Brasil por causa justamente da liberdade de expressão de americanos aqui no Brasil. Essa foi a carta do Chris Smith. Bom, vocês devem lembrar de quem é o Chris Smith, né? Aquele que comandou a audiência da qual fiz parte. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E se não fosse feito isso, que eles iam retirar o apoio financeiro do governo americano à Comissão de Direitos Humanos da OEA. E a outra medida foi um projeto de lei apresentado por uma deputada republicana que determina a cassação do visto para o ministro Alexandre de Moraes. Isso já existe. O projeto não é da deputada americana apenas, a deputada americana a qual ele está se referindo é quem? Nossa querida deputada americana mais amada do Brasil, Maria Elvira Salazar. E ela não tira o visto do Alexandre, justiça seja feita. Ela tira o visto de qualquer funcionário público de um país do exterior que viole os direitos que nos Estados Unidos seriam considerados da primeira emenda. Se chama No Censorship on Our Shores Act. A lei da não censura nas nossas, dentro do nosso território. Né? Então, é disso que ele está falando. Porque eu digo que não é só para o Alexandre. É para todo mundo do STF, é para o Gonê, é para os policiais federais, é para uma lista que está sendo cuidadosamente compilada. E sim, o projeto de lei já existe, está correto, o embaixador. Então, eu acho que nós vamos ter um período muito desafiante em termos de relações políticas entre os estados. Eu acho que a relação... Desafiantes, o que ele quer dizer é que fudeu. Por isso que eu falo que não adianta, você tem que falar português. Porque ele fala, período desafiante e tal, os evangélicos mais linha dura não gostam que eu fale palavrão, mas um período desafiante para os nossos... é muito diferente de dizer fudeu pro Lula e pro Moraes. É o bom português, eu falo palavrão por causa disso. Vocês me desculpem, mas é a forma direta de dizer o que está acontecendo.
entre os governos vai ser muito difícil, mas a relação entre os estados vai continuar normalmente. Como o Trump falou, é verdade, a gente depende mais dos Estados Unidos pelo comércio, pelo investimento, e por medidas que não sejam tomadas que impactem no Brasil, do que nós podemos influir contra os interesses dos Estados Unidos. Então vamos ter que aguardar, ter uma atitude pragmática, uma atitude tranquila e não reagir, como aparentemente eu recebi agora cedo um vídeo, não sei se é verdadeiro, com uma reação do presidente Lula, que eu acho que não cabe, não devia reagir a nada que seja dito pelo governo americano em relação às relações bilaterais. Ah, se ao menos o Lula não nos ajudasse tanto, falando tanta bobagem. E o grande problema da história, volta o vídeo, tira não, Bruno. O grande problema dessa história é que o Lula, quando ele volta agora no terceiro mandato, ele volta, em inglês a palavra é vindicated, eu não sei como é que se fala esse troço em português, tem palavras em inglês que a gente não consegue traduzir muito bem para português e vice-versa. Vindicated é quando o cara volta meio consagrado. É como o Trump tá voltando. E quando o cara volta consagrado, o perigo, no caso do perigo do Lula, que ele é um imbecil completo, é diferente do perigo do Donald Trump, que é realmente um gênio, mas o grande perigo é que você se acha validado pela história. Então você começa a se achar uma criatura quase mitológica que não comete erros. E o Lula chegou assim. Ele falou, eu é que sei, eu voltei, tá aqui, ninguém conseguiu fazer o que eu fiz, eu voltei. Então o cara vai cometendo erro depois de erro embaixo da arrogância dele. O embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também. Tem um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre de Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão. Valeu, Josias, lembra de mim? Do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Pausa aqui por um segundo. Reparem, com atenção, o desespero para conseguir manter a postura que sempre foi a postura da imprensa, de que isso não poderia acontecer. Reparem, assim, não, o governo americano não faria uma coisa dessa, diz Josias de Souza. Lembra de mim, Josias? Eu sou aquele cara que te aposentou no ar. Pois bem, como responde o embaixador? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora está fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Será? Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento... Claro, porque a OEA é o órgão que deveria ter agido para impedir o Alexandre de cometer todos os desmandos que ele cometeu. Mas a OEA foi omissa no Brasil, foi omissa na Venezuela, foi omissa na Bolívia, e isso eu digo para vocês, eu acho que eu sei quem será a pessoa, e eu digo para vocês, acabou a putaria na OEA. Vai acabar. Então, o que significa? O Brasil é signatário de um negócio chamado Pacto de San José de Costa Rica. É um pacto que diz que o Brasil tem que submeter, é um pacto, o Brasil é signatário, então ele é um pacto que tem valor legal, inclusive obrigatório de cumprimento no Brasil, que o Brasil tem que se submeter a uma série de regras de direitos humanos. Essas regras de direitos humanos eles incluem devido processo legal, incluem liberdade de imprensa, liberdade de expressão, imunidade parlamentar, etc, etc. São regras do qual o Brasil é signatário. E aí o que acontece? Caso o Brasil viole estas regras, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julga os casos e julga o caso do Brasil. O que aconteceu até agora? Como eles dominam a OEA, o Brasil, inclusive, coisas que a gente vai aprender no próximo governo, né? O Bolsonaro, por exemplo, nomeia os representantes para a OEA, os caras da Comissão Interamericana nomeou os caras do Gilmar Mendes. Imagina, né? Para a CVM, aquele vagabundo daquele João não sei lá das quantas. João Ascioli, eu acho.
para a OEA, o cara do Gilmar Mendes. Aí você vai vendo quanto que o Deep State vai sendo ocupado pelos caras que são inimigos. O Trump também fez isso. Só que agora o Trump volta mais sábio. Só que é o seguinte, o que acontece? Já existe, eu acho que quase uma centena, pelo menos dezenas de ações do Brasil e de brasileiros como eu entrei com uma gigante com a Carla Zambelli em novembro de 2022, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Aí todo mundo fica falando, mas Paulo, você vai, não dá em nada, não dá em nada. Vocês estão vendo aonde que a gente quer chegar? Você tem certeza que vai dar alguma coisa? Não. Mas você planta, do mesmo jeito que você que é agricultor, você planta, você não sabe se a semente vai dar fruto. Mas você planta, você sabe que se você não plantar, não vai dar fruto. Agora, com carta do Congresso, vocês estão entendendo a plantação que vem sendo feita? Tem gente que só vai acreditar na colheita, mas a plantação está sendo feita. O embaixador está explicando para vocês. Não acreditem em mim, não acreditem no cara de esquerda dentro do UOL.